Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ. E nesse vídeo eu vou trazer o tema metanoia. O que é metanoia? Você já ouviu falar? Logo após a vinheta do canal eu vou te explicar o que é. Bem-vindo ao canal do palestrante Leandro Maia. Bom, metanoia significa mudança da mente, significa mudar o nosso modo de pensar, mudar nossas perspectivas, acreditar em algo que não acreditávamos antes, acreditar nas possibilidades, é acreditar em si mesmo, é ser autoconfiante, é ter autoestima elevada, é não se deixar abater por circunstâncias que geram pensamentos pessimistas. Então se trata disso. Você pode vencer barreiras imaginárias e alcançar seus objetivos, porque muitas das vezes as barreiras que nos impedem de avançar, de estudar, de aprender, de ter um emprego melhor, de conseguir viajar, de conseguir fazer amizades, de conseguir ter bons relacionamentos, conseguir melhorar nosso padrão de vida, muitas das vezes é isso que nos impede são coisas que nós criamos, barreiras, limites que nós mesmos colocamos. Quando pensamos, eu não posso, eu não sei, não tenho condições, não tenho capacidade, isso não é para mim, então isso está além do meu potencial, é mais do que eu mereço, não mereço tanto, eu me contento com pouco, enfim. Então isso você já cria barreira que te impede de estudar para um concurso público, te impede de se capacitar fazendo cursos para concorrer a empregos e cargos melhores nas empresas, te impede de acreditar que você pode fazer amizades naturalmente, conversar, ser você mesmo, te impede de repente nos relacionamentos afetivos conversar com alguém, de repente conquistar a confiança dessa pessoa, enfim. Então você muitas das vezes você mesmo é que cria as impossibilidades. E quando você muda o seu modo de pensar, muda a sua mente, você acaba mudando o seu comportamento, o seu padrão comportamental e, consequentemente, você pode mudar o seu caminho, o seu destino. Então, você pode alcançar seus objetivos vencendo as barreiras imaginárias. Não permita que circunstâncias da vida limitem você. No meu caso, eu de imediato por uma simples questão de uma formação congênita, ou seja, uma doença genética, eu já me vi limitado desde sempre na questão física. Porém, claro que eu tive momentos, né, de não acreditar em mim mesmo, momentos de desânimo, momentos de falta de iniciativa. Mas, com o passar do tempo, eu mudei esse pensamento. Eu não permiti que minhas limitações físicas limitassem as minhas possibilidades, no modo de me paralisar. Então, assim, eu tenho uma formação congênita, passei por cirurgias, internações, desde criança, internações, tratamento, mas no meu caso não teve um resultado muito satisfatório, vamos dizer assim. Então, provavelmente, tudo que eu fiz de tratamento impediu que meu quadro fosse avançar mais ainda. Mas há 20 anos, exatos 20 anos, em 2000 que aconteceu isso, eu comecei a usar muletas para me locomover, porque eu já tinha dificuldade, sentia dores. Ou seja, isso já tornou minha vida muito mais difícil na questão do acesso, né, a lugares, a questão do transporte público e a questão dos relacionamentos e até das oportunidades de trabalho se tornaram mais ainda limitadas para mim. Então, assim, falando de metanoia, mudança da mente, como suportar as adversidades da vida? Como superar crises, perdas, desilusões e frustrações? Como administrar conflitos e crises no relacionamento ou nos relacionamentos, que são, né, de várias esferas. Transforme experiências negativas em aprendizado para a sua vida. Foi isso que eu comecei a fazer, né? Levou tempo, foi trabalhoso, foi doloroso, mas eu me tornei, acho que, mais resistente a cada dia, mais resiliente. Então, para mudar sua vida, muitas das vezes basta o primeiro passo, que é pense positivamente.
E aí vem a resiliência. O que significa resiliência? Você já ouviu falar nessa palavra? Você sabe o que é resiliência? Vamos começar pela origem da palavra, a sua etimologia. Eu pesquisei e encontrei duas origens que se complementam. A língua inglesa, a resiliência, significa elasticidade, flexibilidade. E do latim, resilire, significa voltar atrás, recuar, retornar ou recomeçar. Na física, essa palavra, como que eu vou te falar? Na física, essa palavra se emprega nos corpos, né, nos diversos materiais, quando é uma propriedade de retornar à forma original. Um grande exemplo é a mola, aquele objeto de metal que se comprime, se contrai, suporta muito peso, muita pressão e depois ele se expande novamente quando relaxado, quando não tem uma carga sobre ele. Outro exemplo é o elástico, aquele elástico que a gente costuma usar para prender notas de dinheiro que a gente compra na papelaria. Então ele tem uma certa flexibilidade, você estica, envolve ali, né, o maço de dinheiro. E ele, claro, tem uma durabilidade, uma validade. Mas se você usar por pouco tempo e retirar do maço de notas e colocar ele novamente fora de uso, normalmente ele vai o quê? Ele vai relaxar e voltar um pouco ao estado anterior. Não vai voltar totalmente porque é um material bem mais frágil do que uma mola. Isso também serve para aplicar na nossa vida. Nós temos um limite também de resiliência, né? Um limite de suportar tanta pressão e dificuldades. Então, assim, o que vem a ser a resiliência psicológica, então? É um termo também, é algo bem utilizado, né, na psicologia para tratamentos terapêuticos, por exemplo. É a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, porque isso também pode se aplicar à questão física. Uma pessoa pode estar esgotada fisicamente, seja um atleta ou seja uma pessoa devido ao trabalho. Embora também o estresse, essa carga emocional também acaba se refletindo na parte física. São as chamadas doenças psicossomáticas. Então, nós podemos encontrar diversos exemplos de personalidades no mundo que resistiram pressões, que suportaram e que não deixaram que esse pensamento, né, do medo a paralisasse, a bloqueasse e fizeram com que essas pessoas superassem essas limitações. Então isso começa na mudança de pensamento. Provavelmente isso aconteceu porque essas pessoas tomaram uma decisão: não aceitar um estado em que muitas pessoas aceitam viver a vida. Conformidade. Conformidade é o carcereiro da liberdade. É o inimigo do crescimento. Uma pessoa que está conformada com seu padrão de vida, com sua vida, com seu estudo, com seu nível econômico, seu padrão social, com seu nível intelectual de conhecimento, vamos dizer assim, ele está conformado no sentido de está bom, não quero mais, eu não vale a pena mais sacrifício, estou satisfeito, para que eu vou querer mais? Isso é uma conformidade que pode ser muito prejudicial quando você te limita a aprender, a crescer, a avançar. Na educação, nós temos uma referência que pode nos ajudar a compreender um pouco essa questão. Paulo Freire teria dito uma seguinte frase: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Ou seja, a partir da mudança de pensamento, atitude, comportamento de uma pessoa, ela vai influenciar outras pessoas, que vão influenciar mais pessoas e, consequentemente, você tem aí, ao longo da história, logo esses processos não são processos instantâneos, você vai ter uma mudança até cultural, né, ao longo dos tempos, estrutural. E a educação é um grande exemplo disso, porque através da escola, também da educação formal, você consegue fazer com que crianças, por exemplo, que vêm de uma família problemática, com muitas questões, limitações de todas as áreas, elas saiam daquele padrão, daquele perfil, elas quebrem alguns paradigmas e se sobressaem, né, se destacam, né, na vida acadêmica, na vida profissional, na vida artística. Isso a gente vê. Pessoas que tiveram origem humilde, por questões de falta de oportunidades, inclusive, de estudo, e que saíram
daquele dito, né, lugar que ela já dava como certo, né? E seguir a tradição da família e não ter perspectivas de melhorar, né, de ser alguém diferente. E tem uma frase que eu gosto muito, né, de uma escritora, pastora americana, que eu já assisti vários vídeos e palestras e pregações dela, e tem um livro que foi um dos melhores livros que eu já li, e vou deixar no link da descrição do vídeo aqui embaixo, onde você pode comprar. Campo de Batalha da Mente, onde ela fala sobre suas experiências de vida e mesmo ao longo de muitos anos de caminhada de fé, de ministério e experiência e tudo mais, ela ainda continuava tendo muitos bloqueios e barreiras que ela própria colocava, que a deixava com medo, deixava sem acreditar que ela poderia vencer certos comportamentos e até padrões, né? Então tem uma frase dela que é a seguinte: você não pode ter uma vida positiva com uma mente negativa. E eu encontro muitas pessoas, né, que não seguem este conselho, né, não se atentam para esta dica, né, vamos dizer assim, da Joyce Meyer. Eu vejo e conheço muitas pessoas muito pessimistas em tudo, sempre acomodadas, conformadas, não acreditando que nada vai mudar, que ela não pode sair daquilo ali, que ela já alcançou o máximo, que o mundo também não tem jeito e que vamos de mal a pior. Então, isso é um pensamento que, no mínimo, te deixa uma pessoa triste, é, às vezes deprimida, depressiva, uma pessoa às vezes amargurada, e as pessoas não querem estar próximas de alguém assim, que não vê nada positivo, que não tem alegria, não tem esperança. Isso é muito ruim, porque a vida já tem suas dificuldades. E se a gente ficar só absorvendo tudo isso de uma forma pessimista e negativa, a gente não vai conseguir contagiar pessoas, né, com o bem, né, com alegria. Então, assim, o que você não resolve em sua mente, o corpo transforma em doença. Então, por que é tão importante também a questão da mudança de pensamento? Porque uma vida negativa, uma vida de pessimismo influencia na sua saúde física, como eu já mencionei, as doenças psicossomáticas, até o câncer, em alguns casos, pode ter origem numa questão de pensamento, numa questão de negatividade. Tá entendendo? Isso não se trata de uma questão mágica, de uma questão de espiritual, sobrenatural, maldição e nada disso. Se trata de pensamento, né? Nosso cérebro, nosso sistema neuronal, aquilo que a gente pensa e acredita, tem muito efeito na nossa vida prática, sim. E a força interior de pessoas bem-sucedidas pode nos mostrar como elas lidam bem com os problemas e por conta disso elas superam. Grandes empresários que chegaram a falir várias vezes e depois, por conta da sua insistência, eles conseguiram vencer, ser bem-sucedidos em determinada área. Né? Tem o exemplo do Bill Gates, dono da Microsoft, que é a indústria, né, por detrás do sistema Windows, que deve ser o mais conhecido e utilizado do mundo. Ele faliu e quebrou várias vezes. Então ele aprendeu com os fracassos, não desistiu, e hoje ele, além de bilionário, é um homem que, mesmo sem muitas pessoas se darem conta, elas estão usando ali o computador, o smartphone ou algum outro aparelho tecnológico que foi criado, desenvolvido a partir da iniciativa deste grande empresário. Tem também uma referência bíblica que tem muito a ver com isso que eu estou falando. Está essa referência no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Antes, deixe que Deus vos transforme por meio de uma completa mudança de mente. Mudança da mente. Então, tudo começa a partir da mudança do nosso pensamento. Inclusive, tem um versículo que fala sobre a fé sem obras ser mortas. Ou seja, veja bem, mesmo numa questão tão complexa de fé, uma questão teológica, fala ali que se você tem fé, mas não se mobiliza, não se movimenta, não age, não toma iniciativas, de nada vai adiantar. Você tem que fazer a sua parte. Isso é importante. Faça das suas dificuldades a sua motivação. Um exemplo que eu costumo dar
Sempre faço essa referência nas palestras, quando falo de resiliência, superação e também agora de metanoia, as lições do esporte, dos atletas, dos desportistas, em todo o mundo. Geralmente, um atleta bem-sucedido, um campeão, ele treina desde cedo, ele se esforça, ele luta, ele perde muito, né? Ele perde as primeiras disputas, as primeiras competições, ele não é classificado de imediato, enfim. E isso faz com que ele adquira experiência, força física, resiliência, e ele não desiste. Mesmo após derrotas, alguns fracassos fazem parte. A maior motivação do atleta, creio eu, é o próprio exercício em si, a própria autossuperação, é superar os próprios limites e melhorar a cada dia. Claro, tem o objetivo da vitória, da medalha, do troféu, do prêmio em dinheiro, óbvio que existe isso, mas eu creio que a maior motivação do atleta, do desportista, de modo geral, é a competição, é estar ali vivo, é estar ali exercitando, é estar treinando o ano inteiro. Muitas das vezes, em algumas modalidades, alguns atletas ou esportes coletivos, às vezes é uma competição por ano, e é um ano inteiro de treinamento para uma competição, e às vezes aquela competição não traz um resultado positivo. Então imagine se a cada competição, a cada campeonato, a cada disputa, um atleta, um clube, um time, uma equipe não fosse bem sucedida, eles desistissem, abandonassem o barco, vão mudar de área, mudar de profissão. Não, é a cada ano a superação, a persistência, e traz talvez às vezes a perfeição no sentido de alguns episódios onde ele consegue executar perfeitamente aquilo que ele treina. Então as lições do esporte são muitas, né? Tem as gerações mais atuais, os atletas mais atuais do basquete, do futebol, de outras modalidades olímpicas, por exemplo. São muitos exemplos, né? Tem um exemplo de um grande atleta, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Não é, as gerações mais jovens talvez não tenham acompanhado. Michael Jordan. Foi considerado o maior de todos os tempos em um certo período, né? Quando ele ainda era ativo. E ele fala que perdeu mais de 9.000 lançamentos na carreira, perdeu quase 300 jogos. E 22 vezes, ou seja, por 22 oportunidades, o time dele contava com ele para marcar o ponto decisivo, que muitas das vezes ele fez, mas muitas das vezes ele não fez. E aí o time perdeu, e vem a frustração, e vem a cobrança. E aí, no dia seguinte, o atleta tem que se refazer novamente para a próxima competição, para o próximo treinamento, para o próximo exercício, enfim. Então, o esporte nos dá muitas lições. Tem também o MMA, né, o UFC, né, as artes marciais também são um grande exemplo de atletas que se tornam grandes vencedores, mas que no início do seu treinamento e da carreira, eles passaram muitas dificuldades, né? Tem um exemplo, né, que eu apresento também na minha apresentação pronta nas palestras, que eu sempre preciso atualizar, porque mesmo que o exemplo ainda seja válido, é sempre bom que a gente traga exemplos mais recentes, até mesmo para a juventude, né, acompanhar. Tem um episódio do José Aldo, né, aquele brasileiro grande campeão, que em dezembro de 2015 ele havia sido desafiado, né, pelo McGregor, né, e disse que ia derrotá-lo, fez aquela pressão psicológica e realmente derrotou o José Aldo, né, em 13 segundos de luta. Imagine a frustração, a decepção de um grande campeão após passar por isso. Muitos poderiam pensar em desistir. Ah, vou parar por aqui porque imagina eu perder novamente. Então isso foi muito ruim. É ruim, claro. Então o atleta tem que se superar emocionalmente, se refazer, voltar a treinar. E 7 meses após essa derrota, foi considerada até humilhante, ele deu a volta por cima, recuperou seu cinturão para o Brasil. Ou seja, a vida, a história de nenhum grande vencedor e campeão é feita somente de vitórias, é feita de fracassos. Isso vale para todo mundo em todas as áreas. Outro grande exemplo que eu incorporei
as minhas palestras no final do ano passado, por conta da grande campanha, né, no ano de 2019 do Flamengo, time para o qual eu torço. O que acontece? Creio eu, identifico que houve uma mudança de pensamento que começou lá na presidência, na diretoria do clube, lá em 2013, 2014, 15, começando uma mudança de mentalidade, de sanar as dívidas, de deixar os pagamentos em dia, começar uma reestruturação e começar os investimentos em atletas de primeiro nível, né? Estou me referindo ao futebol especificamente, e os resultados não vieram imediatamente. O Flamengo, um grande clube, um grande campeão, considerado a maior torcida do Brasil e do mundo, mas não necessariamente é o maior campeão em todas as modalidades, em tudo, porque tem as questões que são mais complexas, né? Para se ganhar uma competição de uma disputa em equipe, você depende de um entrosamento. No esporte individual, mesmo atletas do mesmo nível, um vai perder e um vai ganhar. Não tem como todo mundo vencer. Então a questão de quantos títulos um tem ou outro não tem, não necessariamente significa que um time é melhor ou maior que o outro. Mas certamente é um dos maiores times, dos maiores clubes, né, de todos os tempos. Então, no ano de 2019, o Flamengo se viu num grande momento, né? Um treinador que também encaixou direitinho com o clube, com um pensamento de vitória. O Flamengo estava, em 2019, há 10 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro de Futebol, há 28 anos sem ganhar um Campeonato Sul-Americano de Futebol e há 38 anos sem ganhar uma Libertadores da América. Olha, quanto mais passa o tempo, a pressão e a cobrança em cima do grande campeão aumenta. E a cobrança em cima do Flamengo era muito grande. Imagina a sua torcida. Mas no ano de 2019 ele deu essa volta por cima e começou a ser vitorioso logo no início. Logo no início do ano de 2019, ele ganhou aquele torneio Florida Cup, lá nos Estados Unidos. Logo ainda no início do ano, disputando o campeonato estadual, o campeonato chamado Carioca, ele foi campeão também, né? É um título que o Flamengo, se não me engano, é o maior vencedor, mas isso ajuda também a elevar a autoestima de todos, né? Com mais um título, porque nenhum título é menor que o outro, penso eu. E ele foi campeão da Libertadores depois de 38 anos. Eu acompanhei essa trajetória, né? O ano de 2019 eu acompanhei os jogos, porque durante alguns anos eu não acompanhava tanto mais, porque eu via que não estava dando resultado, muitas falhas, falta de investimento, muitos erros, né? Se desfazendo de jogadores importantes, a gente cobra muito, né? Se brinca que todo mundo é treinador, né? Todo mundo sabe dar palpite, mas a gente tem um pouquinho de razão às vezes, né? Porque a gente quer que o nosso time, nosso clube seja vencedor. E ele venceu a Copa Libertadores da América, foi uma grande emoção. E ainda ganhou o Campeonato Brasileiro com rodadas de antecedência, ou seja, não necessitou nem chegar até o último jogo do campeonato para ele decidir, para ele confirmar o seu título. Ele venceu com antecedência, ou seja, foi o melhor clube, né, o melhor time que teve melhor resultado e desempenho ao longo do ano. Então ele foi campeão também brasileiro. E isso nós podemos aplicar para a nossa vida. Porque na vida, quando não se ganha, você pode aprender. Então as derrotas e fracassos servem para você aprender. Os resilientes se permitem sentir profundamente cada momento, inclusive os mais difíceis, mas não perdem sua essência. Um exemplo que é muito interessante, eu vou deixar também o link na descrição, é um vídeo, uma comédia, uma encenação de um grupo de humor, de comédia, Os Melhores do Mundo. Não sei quem conhece, quem não conhece, é muito bom. Esse quadro chama-se, aquele personagem criado por eles, Joseph Klimber. E é muito engraçado, mas ao mesmo tempo dá pra gente refletir sobre essa questão. É um personagem que, ao longo, né, daquela história ali, que é narrada por um outro membro do grupo, ele passa por várias situações inusitadas em sua vida, tragédias,
e ele perde movimento de um lado do corpo, perde audição, perde pernas, perde braços, e mesmo assim morde a própria língua, não consegue mais falar. É uma coisa, claro, trágica, extrema, o que não significa que isso não possa acontecer com alguém ou nunca tenha acontecido, mas para demonstrar que é possível. Ele nunca desistiu, nunca desanimou, nunca se entregou, por mais que as tragédias viessem sobre ele. E ele nunca desistiu. É um exemplo de superação. E eu vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui para você. E permanecer emocionalmente estável e não se desesperar diante de uma adversidade não é uma coisa fácil, mas é possível. Eu sou o exemplo disso. Eu teria todas as razões para me acomodar, me conformar, me acovardar, não buscar melhorar de vida, não tentar ir além do básico, do ensino fundamental. Eu fui para o ensino médio, eu fui para a graduação, eu fiz vários cursos técnicos e profissionalizantes, participei de vários seminários, de palestras, de cursos, porque eu pensei que eu posso ir além. Independente se aquilo vai ter um retorno financeiro, o que aquilo vai trazer para mim de um retorno material, que muitos acabam focando sua vida apenas nisso. Eu queria aprender, conhecer pessoas, valorizar cada oportunidade, estar vivo, de respirar, de sair, de passear, de encontrar pessoas, mesmo com todas as limitações. Nos últimos tempos, devido à minha deficiência, até o transporte público eu praticamente tenho evitado. Então, assim, eu consegui concluir a faculdade com muita dificuldade, né, indo até o centro do Rio de Janeiro, de ônibus, depois outro ônibus até mais próximo da universidade. Eu levei 6 anos para concluir a faculdade, que o curso que seria em 4 anos, né, eu precisei de mais 2 anos para concluir, porque eu tinha que trancar algumas matrículas, né, de algumas disciplinas, por conta da dificuldade, da distância, o cansaço. Passei por cirurgia também, então durante algum tempo eu fiz a graduação à distância, sendo acompanhado pelos professores ali durante algum tempo, e não foi fácil, mesmo assim, né, com limitações. Mas nos últimos anos, cada vez mais, eu comecei a utilizar esse transporte particular, o chamado o transporte por aplicativo. Né? Isso tem um custo, mas devido à situação do transporte público, a minha dificuldade de acesso, a falta de acessibilidade em muitos lugares, porque você até encontra alguma facilidade, entre aspas, né? Tem aquele elevador no ônibus, mas eu nunca solicitei aquele elevador, porque é muito constrangedor. Aquele elevador ele foi feito para um cadeirante e já é muito constrangedor, né? Então eu tendo que também recorrer a isso, sabe, muito complicado. Devido à minha baixa estatura e os meus problemas de saúde que foram se agravando ao longo dos anos, eu muitas das vezes não conseguia subir, embarcar no ônibus, porque muitas calçadas você não tem calçada, não tem um meio fio que deixa, né, uma altura ali, um certo nível, né, para você ter mais facilidade de subir ao ônibus. Os motoristas não param encostado ao meio-fio geralmente, então param lá no meio da rua quase. Então tudo isso é muito difícil. No meu caso, usando muletas. Então, assim, é o transporte por aplicativo. E mesmo assim é muito difícil para mim, cada vez mais. Porque além da osteogênese imperfecta, que é essa malformação congênita, a partir de 2014 eu comecei a sentir fortes dores agudas no quadril. Foi diagnosticado através do reumatologista que eu tenho artrose no quadril. Depois também foi diagnosticado através de exame de densitometria óssea, que eu tenho osteoporose também. Então eu tomo suplementos de vitamina D, de cálcio, porque essa minha deficiência ela é decorrente da carência de vitamina D no meu organismo. E vitamina D ela é fixada pelo organismo, por exemplo, através do sol, do banho de sol. Ele ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Todo mundo já tem uma certa facilidade de metabolizar a vitamina D. No meu caso, eu nasci com esta carência, então necessito de um suplemento, além de buscar cada vez, realmente todo dia, eu tento tomar um pouquinho de banho de sol para tentar complementar. Né? Então, acho que isso, sem dúvida, torna tudo mais difícil para mim. Das coisas mais básicas, que é me levantar da cama, que é ir até o banheiro, que é tomar banho, que é armar meu prato de comida, que é fazer um lanche, que é sair de casa, que é chegar até a rua, entrar até mesmo no carro.
né? Eu entro no banco da frente porque o banco de trás é mais estreito, o espaço, e eu tenho dificuldade, sinto dor na perna, fico com receio de causar algum problema, né? Eu tenho uma haste de aço intramedular no fêmur direito, de uma cirurgia de 2005, e na cirurgia de 2012, que é mais recente, foi utilizado o fixador externo, que as pessoas falam, eu estava com ferro na perna, que é aquele tipo de... Algumas pessoas têm um tipo de uma armação. No meu caso, era o fixador com, né, alguns pontos assim de contato. Então, assim, se eu fosse falar só dessas experiências, né, traumáticas até de quedas que eu tomei, de cirurgia, de internação, de tanta coisa, é muito complicado. Então, assim, isso não fez com que eu paralisasse. Uma coisa que a gente tem que combater é essa cultura da mediocridade, né? De você se acomodar e conformar com tudo e não tentar superar e resolver. Liberte-se de sua maior prisão, que muitas das vezes é sua própria mente, como para mim também já foi. É o que eu falei desde o início. O que a gente pensa muitas das vezes influencia diretamente a nossa vida, o nosso futuro. Então, assim, na descrição aqui também, ou na edição do vídeo, logo após essa minha fala, tem um vídeo que mostra eu subindo no ônibus, né, aqui em frente de casa. Como tinha na frente de casa, ainda tem uma muretinha, que é de baixa altura, eu conseguia ficar encostado ali, esperando o ônibus no horário da faculdade. Muitos dos motoristas não paravam, porque aqui não é ponto de ônibus, realmente não é. E o ponto de ônibus mais próximo, eu teria que atravessar uma rua, a linha do trem, que é a passagem de nível, e outra rua, e ir para o ponto e ficar em pé, seja debaixo do sol, fosse debaixo de chuva, porque nenhuma parada de ônibus a gente tem, né? Então isso era mais uma dificuldade. Então eu ficava em frente ao portão e os motoristas que paravam, me aguardavam, eu subi, e como eu estava fazendo um trabalho para a faculdade, onde eu ia tentar contar essa minha trajetória até chegar lá, porque eu costumava tirar foto do trajeto. Eu tirava foto aqui, onde eu entrava no ônibus. Quando eu descia do primeiro ônibus, eu tirava foto lá no centro do Rio, das ruas, da faixa de pedestre, da praça, próximo à faculdade, a entrada da faculdade, a escadaria. Eu ia registrando, né? Tirava foto dos fundos do prédio, e eu queria fazer esse trabalho. E aí eu tive a ideia de pedir para ser filmado subindo no ônibus, que é algo que eu já fazia diariamente. Então eu pedi para meu sobrinho fazer essa filmagem. E teve um período que eu estava com tanta dificuldade que quando eu vejo esse vídeo, eu fico pensando como que pode. Eu me arriscava muito, porque qualquer arranque que o motorista fizesse ali, eu ia cair. Como já cheguei a cair do ônibus. Então, assim, era um risco diário, né? Um risco sério que ocorria todas as vezes, só pelo fato de querer me deslocar utilizando o transporte coletivo. Então, assim, nada muda se você não mudar. Se você não mudar de pensamento, não mudar de perspectiva, você vai continuar na mesma. E eu vou citar uma letra, né, um trecho da letra de uma música que eu gosto muito, é uma música muito forte, reflexiva, é uma pancada, que às vezes a gente precisa de ser sacudido para poder acordar e despertar, né? É assim que fala: não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Muda, e quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. É um trecho da música Até Quando, do Gabriel Pensador. E não parou ainda, continua. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro.
E você? Até quando vai ficar sem fazer nada? Outra citação, outra referência que tem tudo a ver com esse tema e eu gosto muito. Se eu tivesse que escolher um versículo bíblico dentre os milhares que isoladamente já são suficientes para nos dar uma força, nos fazer refletir sobre a vida, eu sempre cito este aqui, que se encontra na carta aos Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, assim, a fé tem a ver com o que eu estava falando desde o início do vídeo, de pensamento, que tem a ver com aquela experiência, com aquela pesquisa que fazem com grupos de pessoas, onde eles dão para um grupo um medicamento eficaz e para outro grupo um comprimido que não tem nada além de farinha. E parte das pessoas que ingerem o comprimido de farinha tem uma melhora no seu estado clínico. Como explicar isso se não através da fé, que é uma palavra que muitos não gostam, né, de usar, através do pensamento positivo de que aquele remédio, aquele medicamento teria eficácia, porque ninguém sabe que está tomando o comprimido de farinha. Então, esse versículo tem tudo a ver com isso. Essa tradução aqui que eu prefiro, uma tradução diferente dela, que acho que é mais conhecida, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que esse versículo, eu acho que a compreensão dele não é a compreensão original, né, do sentido do texto. Esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, dá a impressão que passa uma mensagem de que você pode fazer tudo, tudo é permitido, é algo mais ou menos assim. E nessa tradução que eu prefiro, nos dá o sentido seguinte: a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, significa o quê? Significa que eu vou vencer qualquer situação? Não necessariamente. Mas essa força que vem de Cristo, que vem da fé, me permite a enfrentar. Ou seja, eu não vou desanimar, desistir, recuar, retroceder, me acovardar, me conformar. Eu vou enfrentar. E aí o resultado disso, ele pode variar, mas eu vou enfrentar. E mesmo que eu não vença, porque algumas situações não podem ser vencidas de repente, algum tipo de doença ou alguma outra dificuldade, eu não vou me abater, mas eu vou enfrentar e eu vou seguir em frente. Então, essa é a mensagem, essa é a palestra, vamos dizer assim, que eu trago, um pouco resumida no tempo, embora seja difícil falar em pouco tempo para mim, que gosto de falar, por isso acho que ser palestrante não tinha nada mais perfeito para se encaixar naquilo que eu gosto de fazer, sobre todos os assuntos. Sou Leandro Maia, te peço para curtir o vídeo, deixar o seu like se você acompanhou até aqui, acredito que você tenha gostado. Peço para compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para os seus amigos. Peço para se inscrever no canal, para receber as notificações dos novos vídeos, das novas lives que eu faço. Ative esse sininho aqui e marque todas. Desde o dia 1º de maio deste ano de 2020, em razão da pandemia também, em razão de pensar o que eu vou fazer nesse período que eu fiz os meus planos e tudo teve que mudar. Não vou poder ir às escolas para divulgar minhas palestras. Se eu for convocado para um concurso, não vai ter aula, não vai ter como colocar em prática, né, a minha profissão, que eu me graduei recentemente, né, para lecionar sociologia no ensino médio, que infelizmente não é obrigatória no ensino fundamental. Então, assim, te peço para você compartilhar, deixa seu comentário, sugestão. Futuramente pode ser que eu faça um resumo deste tema, uma coisa bem rápida, só para compartilhar para alguém que queira apenas ter uma introdução a este tema, para despertar a curiosidade. Possa ser que eu faça um vídeo maior, com uma palestra mais longa, com todas as referências e exemplos que eu puder trazer para ilustrar melhor, não é verdade? Então é isso. Te agradeço por ter chegado até aqui. Como eu estava falando das lives que eu comecei no dia 1º de maio, eu até o último dia 29 de outubro, eu já havia realizado 50 lives. Toda oportunidade que eu tenho, eu tento tirar algo daquilo. Estou num evento, encontrei uma pessoa
que trabalha em determinada área, que eu acho interessante, eu procuro pegar contato. E assim eu fiz várias amizades, vários eventos, várias parcerias, né? Então, até nesse momento de pandemia, graças a Deus, sou aposentado no sentido de ter uma certa garantia. Não que eu queria estar aposentado, eu queria trabalhar assim como eu quero. Assim que tiver oportunidade de entrar para um concurso público, eu vou abrir mão da minha aposentadoria, porque enquanto eu tiver condições de contribuir de alguma forma para a sociedade, ainda que seja intelectualmente, porque minha condição física cada vez esteja mais debilitada, eu vou querer continuar produzindo, continuar interagindo, provocando reflexão, tentando ajudar as pessoas a ter um pensamento crítico, além de um pensamento positivo. Então, meus contatos estarão aqui na descrição, número do WhatsApp, que é código 21 Rio de Janeiro, número 986628506, e as minhas redes sociais. Você pode me encontrar tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram da mesma forma, Palestrante Leandro Maia. E aí eu deixo também aqui algumas outras atividades, serviços que eu faço, diversos, né? Então é isso. Agradeço pela sua atenção, paciência, consideração. Espero que você tenha gostado e acompanhe os vídeos do meu canal. Se inscreva, compartilhe e assista as minhas lives, que eu tenho certeza, além dos outros vídeos, que vai ter muito assunto ali que você vai se interessar. Um abraço, fique bem, fique com Deus e não se esqueça. Metanoia, mudança da mente. Saia do lugar comum, saia da zona de conforto. Porque se você agir, se você fizer algo por si mesmo, certamente você pode trazer mudanças para a sua vida e até para o mundo. Um abraço.